Olá, queridos devs, aqui Nando Marchetti, prosseguindo com o nosso curso de SQL Banco de Dados para Desenvolvedores. E passando aqui agora para te pedir uma gentileza. Se você está gostando do curso, do formato, peço por favor que você me avalie aqui na plataforma. Você não faz ideia do quanto isso vai me ajudar. Nessa aula a gente vai falar sobre junções no nosso Select, como trazer dados de várias tabelas diferentes, né, ao mesmo tempo ali, como relacionar essas tabelas, garantir que isso seja feito de uma maneira correta e consistente, tá? Qualquer erro aí na junção, se eu não colocar o filtro adequado, não usar todas as chaves necessárias, pode gerar uma duplicidade de dados, uma soma incorreta, algum tipo de inconsistência e até ocasionar um erro, uma tomada de decisão inadequada por uma má apresentação desses dados. Então, é um, é um tópico muito importante, né? Eu recomendo que você acompanhe atentamente, faça bastante exercícios também e se desenvolva bem nesse quesito. Então vamos lá. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre junções, né? Na maioria das vezes a gente vai querer exibir dados que vêm de tabelas diferentes, não necessariamente da mesma tabela, né? Então aí a gente vai precisar utilizar os joins, né, ou as junções, que são necessários quando os dados que precisam ser retornados na consulta são provenientes de tabelas diferentes. As junções determinam quais as tabelas serão consideradas para a consulta e quais os critérios de relacionamento entre essas tabelas devem ser atendidos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a tabela de. Vamos voltar para aquele nosso banco curso, né? Use curso. SPTables é uma história de procedure aqui que me retorna todas as tabelas desse banco, tá? Pronto, aqui eu estou fazendo selects unitários aqui para cada tabela, né? Então esse, posso selecionar tudo, ele vai me retornar aqui cada select que eu dei, né? Só que eu quero, por exemplo, poder listar todos os produtos que eu tenho cadastrados, relacionando com a categoria de cada um. Não para um relatório, né? Então não ficaria legível para um gestor lá eu ter esse ID categoria saindo aqui no produto, né? Ele vai querer ler qual é a categoria de fato, o nome da categoria. Então vamos adicionar mais uns produtos aqui para ter mais graça, né? Ó, a gente já tem um bocado aqui de produtinho a mais com as suas categorias. Então agora ó, eu vou selecionar da tabela produto, mas também eu quero juntar, vou usar aqui as palavras-chave inner join, tá? Que é um dos tipos de join que a gente vai ver, o mais comum, categoria, e eu preciso dizer como que elas se relacionam, tá certo? Então, normalmente vai ser através da foreign key, né, que está definida. Então, se você não conhece bem o banco, vai fazer algum join, eu sempre recomendo você ir na tabela que você está, né, que está originando o join, ver os relacionamentos dela. Ó, ela se relaciona a tabela produto, se relaciona com a tabela categoria através do campo ID categoria, apontando para primary key ID lá na tabela de categoria, certo? Então, ó, a gente apenas transcreve isso para cá. On produto ponto ID categoria igual a categoria ponto ID. Beleza? Então, ó, se eu fizer o select, a gente vai ver que ele vai trazer todos os campos que eu não limitei aqui, quais os campos que eu quero que traga, de quais tabelas. Então, ó, e vou ordenar aqui por categoria, pelo nome da categoria.
a gente vê que os produtos são registros únicos e começa a se repetir aqui, né, as informações, os dados da tabela categoria, tá? Então isso é comum quando você faz join de tabelas com uma granularidade maior aqui, mais detalhe, né? É de fato um relacionamento mestre-detalhe. Então a tabela detalhe ela vai ter os registros únicos e obviamente o violão vai apontar para a categoria de corda, o violoncelo é a mesma categoria, então começam a se repetir os dados da outra tabela aqui. Mas eu quero listar isso de uma forma mais organizada. Eu quero colocar o nome da categoria, o nome do produto, ó, e o valor de venda do produto. E aí começa a repetir o nome das colunas aqui, né? Ó, se a gente fizer o select, ó, tem duas colunas chamadas nome, né? Isso aqui não é interessante. Então, como agora, antes a gente não precisava especificar nome de quê, porque obviamente se está na tabela produto é o nome do produto. Agora, como tem várias tabelas, a gente precisa ser mais específico. Então, vou chamar esse campo, essa coluna aqui de nome categoria, essa outra de nome produto e aqui valor venda produto. Fica mais explícito, tá certo? E aí, como a gente pode melhorar um pouco aqui a legibilidade dessa coluna, dessa consulta, né? A gente vê que tem muita coisa repetida, produto repete aqui, produto repete aqui, repete aqui. Então, existe um recurso aí que são os apelidos, os aliases, que a gente pode dar tanto para a coluna quanto para a tabela, tá? E aí a sintaxe dele pode ser é, tabela as o apelido que você quer dar, ou campo as o apelido que você quer dar, ou simplesmente a gente omite esse as, coloca direto o apelido que quer dar. E a gente tem também esses delimitadores, tá? Que ele é um delimitador que não só para apelido, ele é utilizado para objetos em geral no SQL. Quando, por exemplo, você tem um espaço, algum caractere especial lá no nome do seu objeto, ele serve para dizer onde começa, onde termina esse nome de objeto, assim como a aspa também. Eu não gosto muito de usar as aspas, porque começa a se confundir aí com o conceito de valor de campo alfanumérico, né? Varchar. Então, se eu tiver que utilizar, eu evito também utilizar nomes de objetos com espaço, tipo assim, itens da nota fiscal, né? Mas se eu tivesse um objeto assim, eu teria que usar um delimitador para ele saber onde começa e onde termina, já que ele tem espaços, né? Ou item pedido, da mesma maneira. Então eu prefiro dar o nome da tabela assim, item pedido, usando o camel case, do que utilizar espaço. Também não recomendo que vocês utilizem espaços, nem acentos, nem nenhum caractere especial nos nomes de tabela, tá certo? Então aqui ó, eu poderia utilizar o as, categoria do nome, ó, nome da categoria como nome categoria, o campo nome produto como nome produto e o campo valor de venda como valor venda produto, ou simplesmente da forma que eu tinha feito. E assim como eu pude apelidar os campos, eu posso apelidar as tabelas também. Vou chamar essa aqui só de P, para toda vez que eu referenciar ela aqui. Essa consulta podia ser imensa, né? Aqui ela é até pequena, mas eu poderia ter 30 vezes esse nome produto se repetindo. Então, olha, fica algo mais resumido, né? E vou chamar a categoria de C.
mais legível, né, mais enxuto aqui a utilização dos alias. Então, recomendo sempre você utilizar eles, ou você pode utilizar a primeira letra do nome da sua tabela. Se tiver outra tabela com o mesmo nome, né, aí você pode usar um C1, C2 para diferenciar os apelidos de cada uma dessa tabela e por aí vai, tá certo? Então, voltando aqui para as junções, né, o que, que ele está fazendo? Ele está pegando cada linha aqui dos produtos, né, exibindo o nome do produto, o valor de venda desse produto, está olhando qual é o ID categoria desse produto, indo lá na tabela de categoria e pegando a categoria com o ID correspondente a esse ID categoria do produto. E aí ele pega esse registro de categoria e está exibindo apenas o nome da categoria, tá certo? Como o inner join ele não importa o lado, né? Se é de produto ou para categoria ou de categoria para produto, se a gente trocar isso aqui, vai dar na mesma, né? O que ele, né? Ou também analogamente ele está pegando cada categoria, indo lá na tabela de produto e vendo todos os produtos cuja ID categoria é a categoria em questão, tá certo? Então, assim, internamente, qual a tabela ele vai pegar primeiro aí vai ser uma escolha do engine lá, do motor de busca do próprio SQL. Ele faz algumas tentativas aí para otimizar, mas ele pode estar fazendo as duas coisas, ok? Agora vamos tornar isso aqui um pouquinho mais complexo também, né? Eu quero, além da categoria, do produto, eu quero também todas as vendas que foram feitas para esses produtos, né? Então a gente vai né, observar que a tabela que se relaciona, que tem a ver com pedidos, com vendas, né, e que se relaciona com o produto, é a tabela de detalhes do pedido ou de item do pedido. Então eu vou adicionar também essa junção inner join item pedido as IP on. Ó, é uma palavra reservada, né? Então não é recomendável que a gente utilize palavras reservadas aqui. Vou deixar só aí on e ponto id do produto é igual ao p ponto id. Então eu relacionei peguei a categoria, todos os produtos daquela categoria, agora todos os itens de linha dos pedidos de venda relacionados àquele produto, certo? E aí eu quero pegar, por enquanto vamos colocar todos os campos aqui da tabela item pedido para a gente ver. Quero ordenar primeiro por categoria, depois por produto e está bom. Ó, eu só tive duas vendas, né? Eu vou pausar aqui o vídeo, vou colocar mais algumas vendas para a gente ter um volume de dados melhor. Prontinho, já coloquei aqui vários pedidos, vários itens do pedido. E aí o nosso select, ele já traz mais informações, né? A categoria, o produto e aqui os itens, os pedidos, né, com seus respectivos itens em que eles foram vendidos, quantidade, valor e tudo. Mas a gente não quer, a gente está interessado em saber quantos produtos a gente vendeu, né, quantos contrabaixos, quantos violões e qual foi o menor valor de venda, o maior valor de venda e o valor médio de venda de cada produto desse, tá certo? Então aqui, ó, a gente vai agrupar
por esses campos aqui, group by nome, categoria, o nome do produto, certo? Aqui o preço de tabela desse produto, valor de venda, e os outros campos nós vamos agrupar, tá? Que são oriundos da tabela item pedido. E aí a gente vai somar a quantidade de produto que nós vendemos, tá? A quantidade total vendida. Vamos ver até aqui como é que tá. Beleza. Vamos ver. Se eu apertar um Alt F1 aqui, pessoal, ele vai me dar a estrutura da tabela, tá? Para não precisar ficar fazendo select toda hora. Internamente ele executa esse comando aqui, sp-help, o nome da tabela, item pedido. Se eu rodar essa consulta, ele me fornece a estrutura da tabela, o nome dos campos, os campos que são identity, foreign keys e informações principais da tabela. Posso também selecionar o nome da tabela, apertar Alt F1, que dá certo, tá? Então eu quero também o menor valor que foi vendido, valor unitário, né? E ponto, valor unitário, valor mínimo de venda, quero o máximo também, e quero a média, né? A gente já viu que é inadequado usar aqui a função de média, porque a gente quer uma média ponderada. Então a gente vai somar a quantidade, o somatório da quantidade vezes o valor. Nem precisaria isso aqui, a gente já tem um campo valor total, né? Ó, que é o valor total, e divide pela quantidade vendida, tá? Quantidade, produto, valor médio de venda. Pronto, então ó, a gente já tem o contrabaixo. Tá? Primeiro todos os instrumentos de corda, ó. Contrabaixo, violão, violino, violoncelo. Cada um, aí tem o preço de tabela deles, quantas unidades foram vendidas na história aqui da nossa lojinha, qual foi o menor valor, o maior valor vendido de cada um deles e o valor médio, tá? Que não necessariamente é a média aritmética, né? Principalmente quando as quantidades vendidas em cada pedido elas variam. A gente vê que tem algumas dízimas periódicas aqui que a gente pode resolver com a função round, arredonda para duas casas decimais, né? E fica mais bonitinho aqui da gente visualizar. Beleza? Agora vamos visualizar um outro caso aqui, né? Vamos supor que não fosse obrigatório lá a gente definir uma categoria para o nosso produto, né? Pudesse ser null e por algum motivo algum produto tivesse sido cadastrado sem uma categoria correspondente. Por exemplo, aqui a flauta. Se você vier nesse editor aqui de linhas, né, do estúdio e pressionar Ctrl 0 na célula, ele coloca o valor nulo lá, tá certo? E se você mudar de um registro para outro, ele já vai salvar essa informação. A gente pode conferir aqui, treinando nosso DQL aqui, from produto L ID categoria
igual a null, certo? Errado, né? Quando é null, é o operador is null. E aqui realmente, ó, a flauta está com a categoria nula. E agora, vamos ver se tinha sido vendida alguma flauta, né? Select asterisco from item pedido where ID produto é o 6. Ó, tinha sido vendido. Observe que agora, quando vamos aqui em instrumento de sopro, não aparece mais essa venda da flauta aqui. Por quê? Porque o tipo de join que a gente está usando é um join de interseção, ou seja, ele só vai nos retornar produtos, né, que se intersecionem com a tabela de categoria, que tem a categoria cadastrada para esses produtos. Mas a gente não quer isso no nosso relatório, a gente não quer omitir nenhuma venda, né? A gente quer mostrar todos os produtos e quando não tiver categoria, a gente exibir aqui no nome da categoria, categoria não cadastrada, né? Como é que a gente faria isso? Então a gente vai colocar aqui, ó, a gente tinha trocado a ordem de produto com categoria. Vamos voltar para o original aqui, porque a gente quer que agora a nossa tabela de produto seja a tabela principal, tá? Agora a ordem vai fazer diferença. E a gente quer, né, imaginando aqui tabela de produto e a tabela de categoria, que a nossa tabela da esquerda retorne todos os registros, ok? Independente dessa tabela da direita ter ou não registros. Então a gente vai eleger para isso um tipo de junção chamada junção à esquerda, né? Ou left join, em vez do inner join. E aí, independente de ter categoria aqui, ele vai retornar o produto, tá certo? Então vamos lá, vamos testar. Em vez do inner, a gente vai colocar left join e vamos executar aqui, ó. Vamos dar um nomezinho aqui, ó, exemplo de inner join, exemplo de left join, né? Todos os produtos, independente de haver categoria, de estarem relacionados a uma categoria. E olha só, a gente tem aqui já a flauta, né? Aquela venda da flauta aparecendo, né? E a gente agora pode relembrar aquela funçãozinha. É nulo o nome da categoria? Se for, eu quero que traga a informação categoria não cadastrada. Beleza? Se quiser colocar isso até entre parênteses para destacar mais das demais, né? Ó, categoria não cadastrada, mas foi feita uma flauta, foi feita uma venda para a flauta. Então aí a gente viu o exemplo do left join, tá? Como ele é o mais comum, a gente vê aí, normalmente a gente coloca a tabela principal primeiro, né? Eu coloquei nessa ordem aqui de tabelas, mas a gente poderia ter mantido também a ordem que estava, em vez de usar o left join, a gente vai usar uma junção à direita. E a gente vai trazer todos os itens que estão aqui na tabela à direita, independente
de haver uma categoria cadastrada aqui para esses produtos. É o mesmo efeito, tá vendo? Agora um outro caso, né? Aqui a gente só está exibindo os produtos para os quais existem vendas, ok? Vamos pegar esse primeiro select. Outro exemplo. Vamos supor que a gente queira listar todos os produtos da nossa base, independente de ter categoria e também independente de ter havido venda. A gente pode notar que existe um produto aqui que é o pandeiro, produto 9, e que não existe venda para ele. O instrumento de percussão só foi vendido triângulo. E eu quero que ele apareça aqui. A flauta também não está aparecendo aqui no de sopro, porque não tem categoria, e o pandeiro não está aparecendo porque não teve venda. Então é muito simples, né? Da mesma forma, ó, eu vou querer todos os produtos. Vamos reordenar aqui para ficar mais claro. Independente de haver categoria, independente de haver item do pedido para eles, né? E aí a gente pode colocar aqui também o ID do produto. ID produto. A gente pode deixar a categoria depois. Ou deixa lá, né? Deixa lá mesmo. O ID do produto, o nome do produto. E a gente vai ter que incluir aqui, ó, se a gente tentar rodar agora, vai dar um erro. Ó, o produto ID é inválido porque não está contido em uma função de agregação nem na cláusula group by. Então, ó, a gente tinha pedido para a nossa consulta agrupar por nome da categoria, nome do produto, valor de venda, mas não pelo ID do produto. Então ele está querendo saber o seguinte: olha, eu estou tentando condensar tudo por essas três colunas aqui. O que eu devo fazer com essa coluna ID? Porque ela não está sendo pedido aqui nem para somar, nem para contar. Então decida aí, né? Você quer que eu utilize uma função de agregação qualquer aqui para essa coluna, ou você quer que ela também faça parte do agrupamento, né? Que eu agrupe esse conjunto de dados também pelo ID. Eu quero que você também agrupe pelo ID. Então a gente vai ordenar por nome da categoria e depois pelo ID do produto, certo? Vamos ver como é que fica, ó. Então a gente lembra que quando eu estou ordenando e nessa coluna que eu estou ordenando existem valores nulos, eles vão aparecer primeiro. E depois de ordenar pela categoria, ele está ordenando pelo ID. Aí a gente vê que já tem o nosso pandeiro aqui, só que todos os dados que vêm da tabela de item de pedido estão vindo nulos, porque não teve nenhum item de pedido, não teve nenhum pedido e, consequentemente, nenhum item de pedido associado a esse produto. Já a flauta teve venda, mas não existe uma categoria associada a ele, né? Então vamos lá fazer os devidos tratamentos. Então aqui eu posso da mesma forma colocar um snow. Se não tiver nenhuma venda aqui, ele vai colocar 0 para a quantidade de venda. Agora, já aqui, né, esses outros campos, tudo bem a gente colocar a quantidade total vendida 0, porque foram vendidas 0 unidades, né? Agora, pode ficar estranho a gente colocar 0 nesses outros campos, né? O valor mínimo de venda foi 0, né? Fica parecendo que pode ter tido alguma venda e o valor aí do produto foi 0. Por algum motivo, foi uma bonificação, né? Alguma coisa nesse sentido.
Então, talvez para esses campos aqui seja melhor deixar nulo mesmo. E lá o nome da categoria, a gente volta a fazer o nosso tratamento. No categoria não cadastrada. E agora sim a gente tem todos os nossos produtos, né, sendo listados aqui. Vamos ordenar até por ID. Conseguir ver isso de uma forma mais, para a gente conseguir ver melhor aqui, ó, do produto 1 até o produto 12, tem todos, independente de ter categoria, independente de ter havido venda. Ok. Aí para finalizar aqui os tipos de join, vamos colocar aqui outro exemplo de left join. E agora vamos dar uma olhadinha nas categorias aqui, ó. A gente pode ver que a gente tem uma categoria chamada teste, né, que não tem nenhum produto cadastrado para ela. E aqui a gente listou produtos que não tenham categorias, mas a gente não lista as categorias que não tenham produtos. Então a gente quer tanto todos os registros da tabela aqui da tabela, vamos colocar produto e categoria da tabela da esquerda quanto da direita. Então não é nem o left nem o right, vai ser o full join, tá? Quando a gente precisar de algum caso assim, não é muito comum utilizar full join, são poucas as aplicações que isso pode ser necessário, mas vamos colocar aqui exemplo de full join. E aí, ó, no caso de produto e categoria, a gente colocaria full join entre produto e categoria, e a gente teria esse resultado aqui, né? Há também a categoria para a qual não há produtos cadastrados, e obviamente que aqui nos campos que vem de produto e nos campos que vem de venda, que, né, se não tem produto, muito menos venda vai ter para essa categoria. Vieram os dados todos nus, a gente pode também fazer tratamento se quiser, enfim, só para constar aí. Então vamos ver aqui num quadro resumido, né, os tipos de join. A gente já viu todos, mas eles se subdividem aqui, então acabam possibilitando mais cenários para a gente trabalhar, mas basicamente são os quatro que a gente viu, né? O inner join é o default, o mais comum, o left join, que ele vai trazer todos os dados da tabela da esquerda, independente de haver correspondência na tabela da direita. O right, que é o oposto, né? Todos os dados da tabela da direita, independente de haver correspondência na tabela da esquerda. E a gente tem o full join, que ele vai trazer das duas tabelas, ok? Que é o caso lá da categoria teste que a gente quis incluir no último exemplo. Então a gente viu esse caso esse caso e esse caso. E esses outros aqui, eles são apenas extensões, tá? Então, por exemplo, o left exclusive, né? Vamos imaginar que a gente queira listar somente os produtos que não tenham categoria cadastrada, tá? Então, a gente viu lá, a gente listou todos os produtos que têm categoria cadastrada, todos os produtos, inclusive os que não têm categoria cadastrada, e agora a gente só quer os que não têm cadastrada, né? Então, note que nós não vamos precisar mudar aqui o nosso tipo de junção, o nosso resultado já está aqui nesse result set, né? A gente só vai precisar filtrar, é uma questão de filtragem. Então vamos pegar, a gente pode se basear nessa query aqui, e a única coisa que a gente vai precisar é adicionar um filtro, query
Aqui o nome da categoria is null, né? Ó, o nome da categoria is null. Eu recomendo sempre a gente não filtrar pelo campo que está vindo nulo aqui, tá certo? Mas pelo ID da tabela. Eu vou já explicar por quê. Olha, ele já trouxe aqui esse cenário, tá bom? Aí o write exclusive é similar, né? E o full outer join exclusive também de maneira similar, né? A única diferença aqui é que eu vou ter duas condições, né? Tudo que esteja nas duas tabelas, mas que a chave da primeira tabela é nula, ou a chave da segunda tabela é nula. Ou seja, ou ele não está em um lugar, ou ele não está no outro. Isso aí me dá a totalidade daquilo que não está em ambas, ok? Aqui, ó, aqui ele também coloca a chave e não o campo que está vindo lá na sua listagem como nulo. Por quê? Por um motivo simples. Imagine que por algum motivo aqui permitisse nulo o nome, ou se eu não estivesse trazendo o nome lá, eu estivesse trazendo uma descrição longa da categoria, né, porque o nome é mais difícil de ser nulo, e fosse um campo anulável. O fato dele estar vindo nulo aqui no result set, essa informação, né, lembrando que aqui a gente está tratando, né, mas ela está vindo nula. O fato dela estar vindo nula não necessariamente vai indicar que não existe uma categoria cadastrada para o produto, mas que aquele campo daquela categoria ela está com valor nulo. Pode ser pelos dois motivos. Não há categoria, ou seja, todos os campos vão estar nulos, ou existe uma categoria, mas a coluna que a gente está trazendo aqui para o nosso resultado, nome da categoria ou descrição da categoria, está vindo nulo, apesar de haver categoria. Então seria um erro a gente considerar como categoria não cadastrada. Ok? Então, por esse motivo, que quando você vai considerar se realmente não existe uma categoria cadastrada, né, a gente deveria utilizar o campo ID, tá, e não o nome. Inclusive aqui na nossa cláusula select também, se a gente quiser ser mais assertivo, né, a gente faria uma condição aqui, tá, pessoal? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque a gente não estudou como que a gente faria uma condicional aqui para checar, né? Mas seria, não existe aqui o if, mas seria algo assim, se o nome da categoria for nulo, então ele traria categoria não cadastrada, se não, ele traria o nome da categoria e aqui um end e um nome da categoria, tá? Mas não é um if, aqui é o case. A gente vai estudar isso aqui com mais detalhe depois. Mas se a gente quisesse ser um pouquinho mais assertivo aqui, né, para garantir que realmente esse texto vai aparecer só se não tiver uma categoria cadastrada, né? E aqui a gente poderia usar um snow também, se existir uma categoria cadastrada, mas o nome dessa categoria for nulo, a gente colocar lá categoria sem nome. Alguma coisa nesse sentido a gente estaria sendo mais preciso, né? Mais exato, né? Case snow dem a categoria não cadastrada, se não snow end. Faltou uma chavinha aqui. Pronto, seria algo parecido com isso aqui, mas a gente vai case when, tá? Pessoal, é porque eu comecei com if aqui e fui me embananando, tá? Mas é bem tranquilo aqui a sintaxe do case.
Depois a gente vai aprender na próxima aula aí como que a gente faz esse tipo de condicional dentro da nossa do nosso select. Tá legal? Esses são os principais conceitos. Com esses conceitos aqui de select, de join, a gente já resolve muita bronca aí, a, a maior parte aí. Acho que esse aqui é o Pareto, né? É os 20% de conhecimento que a gente vai resolver 80% dos problemas, né? Então, recomendo que vocês baixem lá o Northwind, né, da Microsoft, coloca lá download, Northwind Database, aí é o primeiro SQLzinho que tem lá. Você baixa esse SQL, cria um database aqui, new database Northwind, tá? Cria uma nova query aqui, coloca, não esquece de colocar o use aqui para o Northwind, ou explicitamente aqui dá um use Northwind, abre o, o script lá, executa e você vai ter essa base já para você fazer seus testes, praticar bastante, tá bom? Imagine vários cenários, vai brincando, vai observando, vai vendo os resultados, porque essa parte aqui é realmente a mais importante e a que você vai utilizar mais no dia a dia, tá? Nós não vamos sair dela durante todo o decorrer do curso, a gente vai continuar fazendo selects, reforçando, aprendendo mais, é, mais funções que a gente pode utilizar aqui dentro dos selects, mas aqui foi o nosso pontapé inicial, tá certo? O conceito, a conceituação mais básica e mais elementar, ela foi explicada nessa aula. Tá legal? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Obrigado pela companhia e até lá.